sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Hoje nós faremos a revisão referente ao segundo bimestre, que é o volume 2. Então, peguem os livros e vamos lá. No volume 2, nós temos a unidade 4, 5 e 6. Sobre a unidade 4, já foi feita a revisão na aula anterior, né? Então, veremos agora a unidade 5 e 6, que nos traz a crônica argumentativa, a objetividade e subjetividade, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos e a literatura de cordel. Então, para falarmos um pouco mais sobre, a crônica argumentativa, vamos lembrar o que é crônica. Essa palavra tem origem grega, que é cronos, que significa tempo, tá? As crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em um lugar, assumindo então um caráter histórico. Depois, com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que contém, os comentários e análises de fatos culturais, políticos, econômicos, policiais ou do cotidiano. Hoje, a crônica é um texto curto, de linguagem acessível, sobre fatos do cotidiano. E o que seria a crônica argumentativa, no que difere a crônica da crônica argumentativa? Para que ela seja argumentativa, o autor vai expor a sua opinião, tá? Ele vai dar a opinião dele dentro do texto. No livro didático, vocês se depararam, e leram a crônica argumentativa Alice no Reino do iPad. E devem lembrar que lá o autor coloca a sua opinião, certo? Uma das perguntas era: esse texto é uma crônica argumentativa, então ele já vem afirmando, Em um texto argumentativo, o autor faz o quê? Apresenta a sua opinião sobre o tema e argumentos que defendem. Justifiquem ou comprovem, um ponto de vista. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é esse assunto? Sintetize as 3 frases em uma só, tá? Então, ele vai falando, perguntando sobre os gênios lá do passado com os gênios de agora. Será que são bons? Será que os de agora é isso? Então, como nós podemos fazer? Isso daqui é uma sugestão, Nós podemos fazer uma única pergunta que seria: os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Tá? Então, nós acabamos colocando tudo aqui. E lógico, vocês devem lembrar que no texto ele vai respondendo isso com argumentos, Ele coloca então o ponto de vista e vai dando os argumentos para comprovar. Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa, eu ou nós. Então, copie um trecho do primeiro parágrafo que comprova essa afirmação. Então, lá quando o autor diz: terminei a última coluna, ele usou a primeira pessoa? Sim, por mais que aqui o sujeito seja oculto, porque não está explícito lá o eu, através do meu verbo eu percebo a primeira pessoa. Então, eu terminei a última crônica. Ainda no primeiro parágrafo, nós temos eu antecipava, tá? Então, tanto aqui no eu terminei a última crônica, como eu antecipava, ele utiliza a primeira pessoa eu. O que seria a objetividade, A objetividade é uma característica daquilo que é objetivo, ou seja, que é resultado de observação imparcial, independentemente das preferências e opiniões individuais. Então, se eu olho e digo que a árvore, tem o tronco marrom e as folhas verdes, isso é objetivo, não tem como eu fugir daquilo, Agora, se eu der, o quê? O meu ponto de vista em relação àquilo, que ela é importante para a natureza, que a sombra dela é fresca ou alguma outra coisa assim, eu já coloquei aqui o que? Os meus sentimentos e as minhas crenças. Então, eu deixei de ser objetiva e fui subjetiva. Porque a subjetividade é a característica do que é filtrado pelo ponto de vista de uma pessoa, tá? E aí, então, refletindo esses sentimentos e as crenças.
O autor de um texto, ele pode expressar, sim, né, o seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema por meio de palavras ou expressões. Essas expressões nós chamamos de modalizadores. O que seriam os modalizadores? Recursos, né, da nossa língua que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Porque muitas vezes ele não se coloca ali como primeira pessoa, mas nós podemos, através desses modalizadores, identificá-lo, tá? Quando ele diz ali é possível, infelizmente, felizmente, vagarosamente, ele utiliza esses modalizadores e aí nós conseguimos perceber então o ponto de vista desse autor, tá? Porque quando ele diz infelizmente, já fica claro que ele não está totalmente de acordo com o que ele está falando. Ou felizmente, o contrário, né? Ele está feliz. Aqui nesse trecho, a verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente, e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de Leonardo da Vinci e de Thomas Edison. Quando ele utilizou aqui o talvez, ele mostrou que uma dúvida. Então, nós vamos dizer que este é um modalizador, correto? Quanto aos pronomes, aqui nós temos os demonstrativos. Quais são os demonstrativos? Este, esse, né? Ou plural, estes, esses, aquele, aqueles, esta, estas, essa, essas, aquela, aquelas, isto, isso e aquilo. Percebam que o próprio nome já diz demonstrativo, vai mostrar algo, tá? Os interrogativos, numa interrogação, ou seja, em uma pergunta. Que, quem, qual ou quais, quanto ou quantos, quanta ou quantas. E os pronomes possessivos vão indicar aí, então, uma posse, né? Aquilo que possui. Se eu possuo, é meu, minha, né? Meus, minhas. Se está referido à segunda pessoa, no tu, é teu, tua. Pro ele, seu, sua, e assim por diante, tá? Então, vai sempre indicar a posse. Vejamos esse exercício. Nas frases a seguir, identifique os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e possessivos, relacionando as colunas. Institua o dia de vai, que é o trabalho, na sua cidade. Sua cidade. O sua não é uma pergunta, não está, né, demonstrando. Ele mostra o quê? A posse. Porque de quem que é a cidade? É sua, né? Então, este é um pronome possessivo. Aqui na B, que tal sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? Percebam que eu tenho aqui uma frase interrogativa, uma pergunta, né? O que foi utilizado para realizar a pergunta. Então, ele faz o papel de pronome interrogativo. A C. Organize atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. Esse espaço está mostrando a posse, seu espaço, meu espaço, nosso espaço? Não. Está perguntando, fazendo uma interrogativa? Também não. Está definindo que espaço é esse? Não define outros espaços. Que espaços são esses, né? Não deixa claro. Então, aqui o outros é um pronome indefinido. E na letra D, né? Seja um parceiro multiplicador desta campanha. Então, aqui no caso desta, ele está demonstrando qual é a campanha. Então, um pronome demonstrativo. Identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir. Na primeira eu tenho, sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Nessa primeira, onde nós temos um pronome que indica posse. O sua, né? Porque de quem que é a atuação? A atuação é minha, é dele, não é sua. Né? Então, é um pronome possessivo.
Na 2, nele, a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país. Temos aqui um pronome possessivo? Sim. Qual é ele? De quem que é o país? O país é seu, é de sua posse, né? Então, o pronome possessivo aqui é o seu. E aí a pergunta é: os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior vão indicar posse, né? Porque sempre os possessivos têm essa função de indicar a posse. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda às questões. Então, a frase que eu tenho aqui é: precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes e garantindo que exerçam sua cidadania. Aqui os pronomes se referem, nós temos dois, né? Então, suas seria suas o quê? Suas vozes, se refere a vozes. E aqui no caso de sua cidadania. Então, se refere a cidadania, certo? Então, vozes e cidadania. Esses pronomes têm a função de indicar o quê? Posse, correto? Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadania por relatos e papel, o que aconteceria com os pronomes, né? O que acontecerá? Bom, primeira coisa que eu devo perceber, vozes é feminino plural, né? As vozes. Se eu fizer a troca por relatos, relatos está no plural, mas não é feminino, é masculino. Então, eu não poderia usar suas relatos, poderia? Não, seriam seus relatos. E se eu trocasse cidadania, que é feminino singular, por papel, que é masculino singular, também não daria certo, né? Porque sua papel, não. Seria o quê? Seu papel, que exerçam seu papel, ok? Então, a resposta seria, né? Os pronomes serão substituídos por seus e seu. E o porquê? Porque eles concordam em gênero e número com o que é possuído, né? Com a coisa possuída. Leia com atenção as orações a seguir e responda o que se pede. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Ali eu tenho o pronome seus, né? E a que ele se refere na primeira oração? Seus países, né? O pronome seus refere-se aos países da menina paquistanesa, né? E do ativista indiano, correto? Definido. Sobre os pronomes indefinidos destacados nas orações a seguir, assinale as alternativas corretas. Então, eu tenho a primeira. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade. E na 2, dê visibilidade à bicicleta como meio de transporte de todo cidadão. Na letra A, ele diz: os pronomes indefinidos referem-se de maneira vaga aos substantivos. Que cidade é essa? Qualquer cidade. Dá para saber? Não. Está de uma forma vaga? Sim. Na 2, que cidadão é esse? Todo cidadão. Não dá para se saber quais, quem, né? Então, também está, né, relacionado a eles de maneira vaga. Então, correto. O pronome qualquer refere-se à cidade e o pronome todo a meio de transporte? O qualquer sim, porque seria qualquer cidade, né? Olhem aqui. Já o todo não está se referindo ao meio de transporte. O todo é o cidadão. Então, aqui não está correto. As orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade e o cidadão por serem empregados pronomes indefinidos? Não.
Não são dados imprecisos, né? São simplesmente de maneira vaga, indefinidos, ok? Leia com atenção as orações a seguir e preencha as lacunas do texto abaixo. Andar de bicicleta é um hábito em alguns lugares do mundo. A bicicleta é um meio de transporte em qualquer cidade. Então, eu tenho aqui alguns e qualquer. Para eu preencher aqui a lacuna ficaria. Os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga aos substantivos. Quais são eles? Alguns o quê? Lugares, qualquer o quê? Cidade. Então, lugares e cidade. Caso esse substantivo seja substituído por localidades e país, o pronome alguns sofrerá alterações. Sim, né? Alguns lugares. Alguns localidades, não dá, né? Então, aí seria algumas localidades. Já o pronome qualquer ficaria invariável. Por quê? Se eu trocasse cidade por país, qualquer cidade, qualquer país, o pronome seria o mesmo. Leia as orações a seguir e indique a que palavras estão relacionados os pronomes demonstrativos. Está todo mundo assustado com essa nova doença. Essa se relaciona ao quê? Essa o quê? Essa assustada, ou essa é o mundo, ou essa é a nova doença? A nova doença. Então, o pronome se relaciona à doença, ok? Nova doença. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. E isso se relaciona ao quê? Tudo, correto? O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, ao passado ou futuro. O vírus Zika é conhecido pelo cientista desde 1947. Naquela época, o vírus foi identificado pela primeira vez na África. Quando ele utiliza naquela, é presente, passado ou futuro? Passado, correto? Porque se eu digo nesta semana, aqui eu me encontro, naquela semana já passou, certo? E nas orações, no final de 2014, apareceram os primeiros casos da doença no Brasil. E isso assusta. O pronome demonstrativo isso, empregado na segunda oração, está retomando uma ideia expressa na primeira oração. Que ideia é essa? Isso assusta. Isso o quê? Ao fato de aparecerem os primeiros casos da doença no Brasil, correto? E para finalizarmos, né, a literatura de cordel, que na verdade são o quê? Pequenas impressões de poemas. Esses poemas são rimados, né? E lá na antiguidade eles eram apresentados em cordas. Em Portugal chamava-se cordéis. Então chega ao Nordeste brasileiro, né, junto com os colonizadores portugueses, dando a origem à literatura de cordel, como nós conhecemos hoje. E quais são as principais características? O texto é escrito com métrica fixa, né, e rimas que fazem fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam do quê? Dos costumes locais, fortalecendo a identidade regional. E a literatura de cordel é conhecida pelas xilogravuras, que são gravuras em madeira, e ilustram as páginas do nosso poema. Bom, no nosso livro, né, na unidade 6, nós temos esse poema de cordel, a origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país, que diz: cordel quer dizer barbante, ou senão mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão.
como fonte de cultura ou melhor poesia pura dos poetas do sertão. Na França, também Espanha, era nas bancas vendida, que fosse em prosa ou em verso, por ser a mais preferida. Com o seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. A pergunta em relação, né, a essa poesia é: dois importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são quantidade de versos na estrofe e a métrica, né? Então, em cada estrofe, eu vou contar quantos versos eu tenho. Normalmente, eles têm 6 ou 7 versos. Nesse que nós acabamos de ler, eles apresentam 7 versos, tá? Então, eu também posso dizer cetilha. Se fossem 6 versos, seria sextilha. E, como nós falamos, né, para dar essa musicalidade, elas sempre são divididas, né, metricamente. Então, ele vai pedir para que nós observemos a divisão métrica dos 2 primeiros versos lá do poema. Então, eu tenho aqui, cordel quer dizer barbante. E ele pergunta quantas sílabas poéticas cada verso tem. Como que eu faço essa contagem mesmo? Lembre-se que eu sempre vou terminar na última sílaba tônica, né? Então, mesmo que a sílaba seja a última, né, do verso essa, ela não é contada, por quê? Porque ela não é a tônica, né? Ó, barbante. A sílaba tônica é o ban, então eu vou contar até aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. O mesmo aconteceu aqui embaixo. Coincidiu, né, da última sílaba do verso ser a minha última sílaba tônica. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? O que eu devo lembrar, né, que as características do texto poético sempre são as mesmas, e nesse cordel eu tenho quais? Ele faz o jogo sonoro e apresenta rimas, sons semelhantes ou mesmo idênticos no final dos versos? Sim. Ele utiliza a métrica apresentando versos com o mesmo número de sílabas poéticas? Sim, nós vimos que é 7 e 7, né? Apresenta pausas e ênfases para marcar o ritmo poético, a musicalidade? Também. É bom lembrar que na separação, né, das sílabas, nós temos que cuidar bastante também com as vogais, tá? Neste caso aqui, ó, eu faço a divisão, a última sílaba tônica é essa, né, ó, caminhando pelo espaço. A última é essa, aqui é a sétima. Quando eu tenho duas vogais, né, uma finalizando e a outra iniciando a sílaba, eu não posso deixar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou uni-las, como estamos vendo aqui, ó. Como, né? Fica como-os, tá vendo? Aqui eu conto uma só. Trapos, D1, ó, D e o U, então eu conto como uma única sílaba, e depois lençol. Vai ter 7 também, mas percebam que a separação, né, uniu as vogais aqui. E aqui não existia, né? Então, eu conto de acordo com a separação, né, só de consoantes, correto? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Estudem bastante e até uma próxima. Tchau, tchau.